Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Antônio José, irei trabalhar com vocês a disciplina de Física. Espero que seja um ano bem proveitoso para todos nós, né? Mesmo com essa pandemia, nós estamos ainda com ensino remoto, tá? Mas aí a gente precisa continuar aprendendo, mesmo de forma remota, mas precisamos aí nos esforçarmos, né, para aprendermos. E Física é uma disciplina muito boa, né? Uma disciplina muito interessante. Vou estar aqui comentando para vocês sobre a disciplina, né, os objetivos, o que, que ela é, do que ela trata, o que, que ela estuda. E nossas aulas vão ser nesse estilo, né, que a gente possa achar objetivo no que estamos fazendo, entendendo do que nós vamos tratar, o que nós queremos com nossas aulas de física. Então, nossa disciplina é uma disciplina de 80 aulas por ano, anual. Nós temos 2 aulas por semana. Nosso dia de encontro vai ser na sexta-feira, aqui na sala virtual. E vou estar também postando alguma informação no grupo do WhatsApp. Então, sexta-feira é nosso encontro para a disciplina de Física. A cada 20 aulas, nós iremos fechar um período, como eu já falei no momento presencial. Cada período nós temos 2 avaliações, uma avaliação digital online e outra ou impressa, né? Vai depender de vocês, né? Se tem ou não o instrumento para utilizar o remoto, o online, ou se pode ser mesmo impresso, que eu vou deixar a cópia na escola. Então, começando o nosso material, mostrar para vocês o material que nós vamos trabalhar no segundo ano. Lembrando que o segundo ano nós vamos começar a trabalhar a termologia, né, que é a parte da física que estuda a energia térmica. Essa energia que foi a protagonista lá no início da primeira revolução industrial, né, ela foi inaugurou ali no caso a revolução industrial, a energia térmica, a energia que proveniente do calor, que permitia a movimentação das máquinas. Essas máquinas que começaram a fazer o trabalho do homem, né, um trabalho mais, digamos, mais produtivo, né, com mais velocidade. Então, o conhecimento físico ele vai surgindo dessa forma, né, fazendo com que a sociedade ela evolua tecnologicamente. E eu vou mostrar para vocês o nosso material do segundo ano e nós vamos conversar um pouco sobre os objetivos, sobre o que é físico e a finalidade. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse material. O nosso livro é esse aqui do segundo ano, né, do Kazuhito Fuki. E vou estar colocando para vocês alguns capítulos em PDF para vocês darem uma lida nesse primeiro momento. E é isso, vamos vendo pelo título do livro, nós vamos trabalhar a termologia, que eu já falei para vocês que é essa parte da energia térmica, energia proveniente do calor. Nós vamos estudar também a óptica, que é essa parte que trabalha a luz, né, o espelho, como é que faz as lentes. E a ondulatória, que são as ondas, né, ondas sonoras, ondas eletromagnéticas. Nós vamos estudar nesse curso do segundo ano, tá ok? Então, falando um pouco da física, né, só voltando aqui para trabalhar um pouco da física. A física, na verdade, é uma ciência, né? É um conjunto de conhecimentos elaborados pelo homem que permite compreender melhor a natureza, principalmente os fenômenos naturais. Então, é uma física da natureza com o objetivo de estudarmos os fenômenos, né? Estudarmos, descrevermos, entendermos como eles acontecem, como eles funcionam. Esse é o nosso principal objetivo. É uma ciência que está ligada muito à tecnologia, ao avanço tecnológico. Vocês podem ver os celulares, a televisão, a internet, funcionamento de um veículo, de uma televisão, de uma geladeira, de um micro-ondas, de um forno elétrico, a eletricidade, enfim, a física está presente aí em muitos campos, né, que nós vamos estar explorando. E esse campo térmico do segundo ano também é muito interessante, como eu já falei para vocês, sobre a Revolução Industrial, onde se inaugurou a Revolução Industrial, foi a partir do conhecimento do calor, da energia térmica, né? Essa energia que permitia a movimentação das máquinas. Hoje nós temos a eletricidade, né, que tomou conta desse espaço, desse cenário, mas que ainda temos energia térmica sendo utilizada, inclusive até para a geração mesmo de energia elétrica, né, que são as termoelétricas. Então a física ela é essa ciência voltada para esses campos de tecnologia. Também é interessante observar que a física permite com que nós possamos ter instrumentos e além de instrumentos, ter mais condições de explorar melhor a natureza, né? Respeitando o meio ambiente,
conservando os recursos, sabendo aproveitar melhor os recursos naturais, as energias limpas, tá? Para preservar o meio ambiente. No ponto de vista ético, isso é muito importante, né? Porque nós sabemos que o conhecimento, a física não é diferente das demais, ela prepara vocês para o mundo do trabalho, né? Mas também para a cidadania, para a ética. E quando se fala em tecnologia, a gente precisa observar essas questões ambientais, né? O respeito à natureza, buscar as melhores formas de projetar, de produzir, de elaborar, de prever as coisas, prever os fenômenos. Nós temos aí esses campos da física que permite muito isso. As previsões do tempo, né? Usa muita física para você saber prever as coisas, projetar. E também eu ter essa noção mais com respeito à natureza, né? As gerações futuras, a sustentabilidade, a física ela ajuda muito nesse sentido. Tá? Mas é uma ciência mais voltada mesmo para esses campos, né, dos fenômenos naturais, estudá-los, compreendê-los e permitir que a gente utilize os conhecimentos adquiridos para produzir coisas que beneficiem nossa vida, facilitem nossa vida, e aí isso é chamado tecnologia, tá certo? Então nós temos aí muita coisa para discutir dentro da física e que durante o curso eu espero que vocês aprendam a gostar da disciplina, aprendam a gostar da ciência, né? Que é muito interessante mesmo, tá? Então, voltando aqui ao nosso tópico, nós vamos começar pela termometria, que é a parte da termologia que trata das medidas. Então, a física, nós não abrimos mão dessa parte de medidas, a física tem que ser medida, né? Para estudar os fenômenos é preciso estudarmos, medirmos as coisas, e a termometria é essa parte da física que vai tratar mais das medidas de temperatura, de energia térmica, do calor, que também é uma energia, né? Uma energia em trânsito. E também é nosso objetivo nessa parte, nesse primeiro momento, é conceituar e diferenciar temperatura, calor, energia térmica. São termos aí interessantes que nós vamos discutir nesse momento. Então só estamos iniciando o curso, mas não queria deixar assim só apresentação e só tarefa, já queria conversar com vocês mesmo sobre a abertura dessa nossa unidade, né? Então nós vamos falar de agitação das partículas, vamos falar de energia térmica e vamos falar de temperatura para fazer essa abertura do nosso trabalho. Então a temperatura do nosso corpo ela varia de acordo com o nosso estado de saúde e em função das atividades que realizamos. Então essa nossa temperatura ela varia sempre de 35 a 42, né? Não varia muito assim. A média mesmo nossa é de 36,5 a 37, é a temperatura adequada para o nosso corpo. Então, se tivermos com temperatura um pouco abaixo disso ou um pouco alto, nosso metabolismo não está normal, né? Nós estamos em estágio febril, como a gente já sabe disso mesmo no nosso dia a dia. Então, nós vamos tratar disso, como é que funciona essa temperatura, como é que o calor é transmitido de um corpo para outro, de que forma isso acontece. Tá? Vamos tentar compreender esse fenômeno que revolucionou muito na primeira revolução industrial, no caso. Então vamos falar de energia térmica. A energia térmica, essa energia, só lembrando lá da mecânica clássica, nós trabalhamos energia cinética, energia potencial, vimos um pouco de energia elástica, que é a força elástica, né? Então a energia é tudo aquilo que permite realizar trabalho, e o trabalho está relacionado à força de deslocamento. Então, qualquer movimento que nós fazemos, que nós realizamos, nós precisamos de energia para isso. Então, a energia é tudo aquilo que nós precisamos para realizar trabalho. Então, essa energia térmica vem lá do calor, é o que nós vamos tratar nessa unidade aqui, falando sobre o calor, essa energia proveniente do calor. Ela é a soma das energias cinéticas decorrentes da agitação das partículas que constitui a matéria. Então, essa energia cinética é energia de movimento. Então, quando nós aquecemos um corpo, nós fornecemos calor para um corpo, as moléculas deles começam a vibrar, certo? E essa movimentação, essa vibração, somada toda essa vibração entre as moléculas, é que nós chamamos de energia térmica. Ele adquire energia a partir dessa vibração das moléculas, certo? Então, por exemplo, quando você coloca água no fogo, na panela do fogo, você percebe que a água começa a borbulhar, se movimentar. É mais ou menos aquilo. Na água fica muito perceptível, né? Porque ele é um líquido, é um fluido. Você percebe facilmente a movimentação das moléculas dentro do líquido.
Mas você não vai perceber essa movimentação, por exemplo, numa barra de ferro, de um metal, que é um material um pouco mais denso, né? Um pouco mais compacto. Mas, mas em termos microscópicos, é isso que está acontecendo. As moléculas também estão vibrando, só que a gente não percebe. Aí às vezes você percebe o material mudar de cor, né? Quando ele está sendo aquecido. Então é isso que nós estamos falando. Essa energia térmica aqui é a soma dessas vibrações. As moléculas começam a vibrar e essa soma dessas energias que nós chamamos de energia térmica. Essa energia cinética é a energia do movimento. Nós vimos lá na mecânica clássica, falamos de energia cinética e energia potencial. Então, a energia cinética é a energia da movimentação das partículas, né, do movimento. E a energia potencial é a energia armazenada, uma energia em repouso, que está relacionada à posição. Isso nós vamos ver também mais adiante no curso do terceiro ano. Vamos falar também de temperatura. Então, a temperatura é a medida associada ao grau de agitação das partículas de um corpo ou sistema físico. Então, repare, a energia térmica é a soma das energias cinéticas, ou seja, a soma das energias adquiridas pela movimentação de partículas dentro do corpo. E a temperatura é para medir isso. Preciso medir com que grau essas partículas estão se agitando, com que grau elas estão vibrando. Então a temperatura ela registra isso. Quando você põe um termômetro, que é um aparelho utilizado para aferir a temperatura de um corpo ou de uma matéria, então você está fazendo isso. Que o termômetro está registrando ali em uma escala, seja ela Celsius, Kelvin, Fahrenheit, o que o termômetro está registrando é esse grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, quando você fornece muito calor, muita energia para o corpo, as moléculas vão se agitar mais e obviamente, o termômetro vai registrar uma temperatura mais elevada. Do mesmo modo, se você tiver um objeto frio, né, você retira calor dele, como quando você coloca algo no freezer de uma geladeira, você está retirando calor daquela matéria. Então, quando você retira calor, você diminui o grau de agitação das moléculas, você vai minimizando aquela agitação. E aí, quando você coloca um termômetro próximo para aferir a temperatura daquele corpo, você vai perceber que a temperatura vai cair, vai baixar, porque as moléculas estão poucas agitadas. Então, repetindo, temperatura para medir esse grau de agitação das moléculas de um corpo. Tranquilos? Calor, aquecimento e resfriamento. Então, para a gente definir calor, e só lembrando que calor é diferente de temperatura. Repara que temperatura é para medir, a medida do grau de agitação das moléculas ou partículas de um corpo. E o calor, ele é a energia térmica em trânsito. Olha só, a temperatura é a medida. Você está medindo ali, aferindo com que grau as partículas ou as moléculas estão se movimentando, estão vibrando dentro do corpo. E o calor é uma energia em trânsito, que parte do corpo mais quente para o mais frio. Sempre nessa ordem, é o mais quente que cede calor para o mais frio, ou seja, ele cede energia térmica. Se ele tem, a natureza ela busca um equilíbrio. A natureza busca um equilíbrio. Então, se você tem ali um corpo mais quente, a tendência natural dele é liberar essa energia para alguém que esteja com uma temperatura um pouco mais abaixo, ou seja, com grau de agitação de moléculas mais baixo. Então, a definição de calor é essa, uma energia em trânsito, de um corpo mais quente para um corpo menos quente. É o que diz aqui a nossa literatura. Tá certo? Então, temperatura é para medir o grau de agitação das moléculas do corpo, e o calor é essa transferência de energia desse corpo que está mais agitado, obviamente. Se as moléculas estão mais agitadas, é porque ele possui maior quantidade de energia térmica. E o outro corpo que está menos agitado, obviamente a energia térmica dele é menor. Então ele está precisando de energia para poder chegar no equilíbrio. Então o mais quente fornece para o mais frio. Isso a gente percebe no nosso dia a dia, quando você tira uma água da panela do fogo, né? Você tira do fogo a panela, você percebe que com o passar do tempo ela volta à temperatura normal. Então aquela água que estava bastante quente, ela cede energia para o ambiente. Entenderam? Então ela vai perdendo energia para o ambiente, porque ela estava mais quente. Então o mais quente fornece para o mais frio, que é o ambiente, o ar, os objetos próximos.
até que essa energia ela cesse, essa movimentação cesse. Ou seja, quando aquela água que você tira do fogo, ela atinge o equilíbrio térmico, que é nosso próximo conceito aqui, equilíbrio térmico, é quando aquela temperatura do material ela atinge a temperatura ambiente. Se você está com o corpo muito quente, uma água, sei lá, tirar água do fogo, com o passar do tempo ele vai perdendo calor, que é essa energia em trânsito, né? Ele vai cedendo energia para o espaço, até ele chegar àquela mesma temperatura ambiente. Então aí nesse ponto nós chamamos de equilíbrio térmico. Quando você tira uma água lá da geladeira, né, uma garrafa congelada, ela vai indo, vai indo, vai indo, vai se congelando até chegar à temperatura ambiente. Ali também está havendo movimentação de calor. Só que no caso da água congelada, quem está cedendo calor é o ambiente. O ambiente está cedendo calor para a água congelada, porque é sempre do mais quente para o mais frio. Então não é ela que está recebendo, não é ela que está cedendo. Ela está recebendo calor e vai indo até chegar na temperatura ambiente. Então, só recapitulando, a temperatura é para medir o grau de agitação das moléculas de um corpo. O calor é a energia em trânsito. E só há calor se tiver um mais quente e um mais frio, porque calor é a energia em trânsito. Então, só vai se movimentar a energia de um corpo para outro se ambos estiverem com temperaturas diferentes. Um tem que estar mais quente para poder ceder para o outro. Caso não, não há calor ali, não há movimentação de energia. E o equilíbrio térmico também se dá quando dois corpos, um mais quente e um mais frio, eles atingem a mesma temperatura. Ou seja, um mais quente cede para o mais frio até que os dois chegam à mesma temperatura. O mais quente baixa a temperatura dele, ou seja, diminui o grau de agitação das moléculas. E o mais frio aumenta a temperatura porque está recebendo essa energia do outro. Então ele chega num ponto que eles ficam iguais. Digamos que um está com 50 graus Celsius, o outro está com 30. Então, ao se aproximar um do outro, o de 50 vai ceder para o de 30, até ele chegar, digamos, numa temperatura de 40. Quando a temperatura dos dois fica iguais, aí nós chamamos de equilíbrio térmico, certo? É o estado em que a temperatura compartilhada pelos corpos, depois de cessar a transferência de calor entre eles, ela é idêntica, ou seja, é igual. Beleza? Então era isso, nós já falamos, pronto. Vamos para as escalas termométricas, tá? Nós precisamos saber que no mundo existe várias escalas termométricas, tá? Escalas de temperaturas. Então no Brasil nós utilizamos a escala Celsius, tá? Nos Estados Unidos, Inglaterra, os países ingleses utilizam a Fahrenheit. E a escala padrão internacional é a Kelvin, tá? Então nós adotamos uma escala, que é a Celsius. Alguns países, como os ingleses, adotam a Fahrenheit. E no mundo inteiro, a que é válida mesmo para todo mundo é a Kelvin, certo? Mas cada país utiliza uma da sua forma. O termômetro nós já vimos muito tempo, né, na nossa vida aí cotidiana. A gente sabe que o termômetro é um dispositivo, né, utilizado para aferir temperatura. Ele é fabricado com material, uma substância termométrica, geralmente é mercúrio, ou outros dispositivos, né, que captam essa sensação térmica, como os digitais. Nós temos termômetros digitais. Esse modelo é o que eu uso nas nossas aulas de física. A gente vai ver no momento presencial, se for o caso, um termômetro de mercúrio. Ele possui esse líquido de mercúrio no seu interior, nesse bulbo. Quando você aquece esse material, o mercúrio se dilata e ele vai registrando a escala, a temperatura desejada. Se você retira calor, ou seja, coloca no gelo aqui na ponta dele, esse líquido vai encolher, né? Vai cessando a agitação das moléculas, ele encolhe e vai registrando a temperatura de acordo com o material que você vai fornecer. Tá certo? Então, essa relação entre as escalas eu vou trabalhar nas próximas aulas, né? Não posso me alongar muito nesse vídeo, mas eu vou já comentando com você o seguinte, ó, observe que a escala Celsius ela foi dividida em dois pontos fundamentais, o 0 graus Celsius e o 100 graus Celsius. O 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água, né, onde o gelo se transforma em água, é a fusão do sólido para o líquido. E o 100 graus Celsius é o momento da ebulição, quando a água passa de líquido para gasoso. Então, esses foram os pontos utilizados na escala Celsius, certo? As demais escalas também utilizaram os mesmos pontos. Observa que nós temos uma relação entre os 100 graus Celsius
com 212 da Fahrenheit. Aqui a física é a mesma. A mesma física que aconteceu aqui está acontecendo aqui, que é a mudança de estado de líquido para gasoso, e aqui na fusão, que é de sólido para líquido. Só que os números são diferentes. Repara que aqui nós temos 0 graus Celsius na escala Celsius e na Fahrenheit 32. É a mesma coisa, fisicamente é a mesma coisa. É o momento em que a água está passando do estado sólido para líquido. Só que os números são diferentes, porque são escalas feitas, né, por outros cientistas, né, outras pessoas que fizeram. Aqui a Celsius nós temos o Celsius e lá o Fahrenheit. E aí são escalas utilizadas em outros locais, né, outros países. Então ele segue outra nomenclatura, né, outra métrica no caso. E aí nós temos aqui os 100 graus Celsius correspondendo a 212 Fahrenheit. É a mesma física, porém em números diferentes. Na escala Kelvin, a mesma coisa. Ó. Nós temos 273, é o mesmo ponto, né? O ponto de gelo que ele chama aqui. Ó. Esse ponto é o ponto de fusão do sólido para líquido. 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit, 273 Kelvin. Aqui no ponto de ebulição, que é o ponto de vapor, nós temos 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit, 373 Kelvin. Né? Tem 1,15, mas não apareceu aqui. É um arredondamento. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Observando que nesse intervalo de 0 a 100, na escala... Opa! Vou deixar essa mensagem, se eu descartar aqui vai fechar a nossa tela, tá? Então, só terminando aqui para a gente fechar esse dia. Então, essa escala ela foi dividida em 100 partes, tá? De 0 a 100. A Fahrenheit, se a gente for calcular aqui, ó, de 32 para 212, vai chegar a 180, certo? 180. E a Kelvin, 100. Então, essa parte aqui eu vou trabalhar no próximo encontro, tá? Eu vou trabalhar no próximo encontro com vocês. Deixa eu só voltar aqui novamente para a gente visualizar. No próximo encontro eu vou estar mostrando a relação entre essas escalas, tá? A Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a gente utiliza muito isso, essas conversões de uma para outra. Eu tenho que saber que temperatura X aqui na Celsius, qual vai ser lá na Fahrenheit, qual vai ser na Kelvin. Então essa relação eu trabalho na sequência, né, nas próximas aulas. Mas o que vai ficar para vocês é esse material, vou deixar um PDF para vocês já ir lendo, né, o capítulo 1 desse livro. Vou deixar o testezinho de diagnóstico para saber quais habilidades vocês já adquiriram nesse percurso de escola, né, nessa vida escolar de vocês até aqui. E esse vídeo que vocês vão estar assistindo aí do professor, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Nós vamos finalizando nossa aula. Então, eu espero que a gente consiga aprender bastante. Não desistam, façam suas tarefas, não deixe acumular as coisas, né? Porque se acumular vai ficando mais difícil você concluir o curso. Eu desejo que a gente tenha um ano muito proveitoso e muito aprendizado. Estou à disposição para vocês tirarem dúvidas durante aí a semana, tá? Pode mandar o zap, pode perguntar alguma coisa, tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima aula, né? Na próxima sexta eu estou postando mais coisa para vocês.